Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História. Continuamos aqui em férias, né? E tenho visto muita gente me perguntando a respeito da questão das moedas de circulação comum, das moedas comemorativas do bicentenário da independência. E muita gente tinha a dúvida, né? Se iam sair moedas de circulação comum. E se essas moedas sairiam como as anteriores comemorativas do centenário e do Sesc Centenário da Independência. Eu vou traduzir um pouquinho melhor essa pergunta para você que está aí nos acompanhando. Eu não sei se você coleciona moedas, mas se você colecionar moedas, nós vamos te contextualizar. No ano de 1922, o presidente da República era o senhor Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa era um presidente, imagina naquela época, em 1922, o Brasil do tamanho que nós somos, e sem televisão, sem internet. Então era um presidente que não era muito conhecido, vamos dizer assim. Brasil afora, era um presidente que não tinha muita popularidade. O pessoal não conhecia muito o presidente da República. Nossa capital naquela época não era em Brasília, né? Não estava ali no Planalto Central, estava ainda no Rio de Janeiro. Então era um presidente mais conhecido ali no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, ali no Sul-Sudeste. E aí o que acontece? Ele teve uma sacada, né? E resolveu fazer a emissão de moedas comemorativas do centenário da independência do Brasil, dos 100 anos da independência do Brasil. E aí ele colocou o busto dele, Epitácio Pessoa, então presidente da República, ao lado do busto do imperador Pedro I, responsável pelo grito da independência, né? Pela independência do Brasil. Então foi uma jogada de marketing muito boa. Por quê? De repente o presidente passou a ilustrar a moeda, né? E passou a estar ali na mão das pessoas. As pessoas pegavam aquela moedinha. Você coleciona moedas aí, você deve lembrar. Nós estamos falando ali no início da década de 20, né? Nós temos ali aquelas moedas de 400 réis, de 200 réis, de 100 réis. Moedas de cuproníquel, bem padronizadinhas, né? Todas elas seguem um layout muito parecido. E de repente surge aquela moeda amarelinha com um busto de Epitácio Pessoa. Isso chamava atenção, assim como quando surgiram as moedas das Olimpíadas, né? Todo mundo passou a reparar que tinha um desenho diferente. Quando surgiram as moedas, até mesmo pelo valor, né? Nós tínhamos moedas de 100, 200 e 400 réis daquela família, e de repente surgem as moedas de 500 e de 1.000 réis, né? Amarelinhas, todo mundo pegava e ficava assim, né? Animado. Sem dizer da moeda de prata, né? Na época também se cunhou moeda de prata com busto do então presidente Epitácio Pessoa. E aí o que acontece? Essas foram as emissões do centenário da República. Do centenário da independência do Brasil, não da República, do centenário da independência do Brasil. Em 1972, o presidente então era Médici, Garrastazu Médici era o presidente do Brasil, quando dos 150 anos, a palavra Sesc Centenário significa 150 anos da independência do Brasil. Então o presidente Médici resolveu fazer o quê? A mesma jogada. Falou, vamos colocar o busto do então presidente ao lado aí do busto do imperador Pedro I, para que a gente possa fazer uma similaridade, né, entre os governantes. E aí nós temos aquelas moedas que foram lançadas comemorativas, nós temos ela espelhada, nós temos ela de prata. Lançou-se na época moedas de circulação comum, lançou-se também moedas comemorativas de colecionador, vamos dizer assim, né? De prata, e também a de ouro. A de 300 cruzeiros era de ouro, tinha a prova dela de latão. Então assim,
usou a mesma jogada, a mesma ideia de colocar, de tornar mais popular o governante. E aí a pergunta que se tinha, que eu escutei muito ao longo desses últimos meses, é se era possível fazer a mesma homenagem, vamos dizer assim, né? A mesma jogada que fizeram no centenário, a mesma jogada do Sesc Centenário agora no bicentenário, colocando então o busto do então presidente Jair Bolsonaro ao lado do busto, da efígie aí do imperador Pedro I. De antemão, eu te antecipo que isso não seria possível. Ainda que nós tivéssemos moedas de circulação comum, não seria possível colocar a imagem do então presidente Jair Bolsonaro ao lado da imagem de Pedro I. Isso por quê? Porque em 1988, a Constituição de 88, no artigo 37, realizou a vedação da promoção pessoal em bens públicos. Então o governante ele não pode fazer a promoção dele, a autopromoção dele em bens públicos. Ele não pode mais estampar as moedas com o rosto dele. Essa é uma das impossibilidades, uma das vedações que nós temos a isso, que foi inaugurada com a Constituição de 88 e que teve desdobramentos posteriores na legislação infraconstitucional. Nós temos aí várias proibições, por exemplo, de se homenagear pessoas vivas. Você não pode dar o nome de uma praça, né, com o nome de uma pessoa que ainda está viva, apenas de pessoas falecidas. Então, você também não poderia colocar numa moeda, que é um bem público, vamos dizer assim, né, uma circulação pública, fazer essa colocação do busto de uma pessoa ainda viva. Então, por esses motivos, não é possível que nós tenhamos uma moeda, certo? Com o busto do então presidente Jair Bolsonaro ao lado do de Pedro I, assim como aconteceu no Centenário e no Sesc Centenário. Beleza? Um forte abraço e vamos juntos!